Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Entre Luz. Eu e Luciana Lopes ficamos muito felizes de receber vocês aqui. Oi, Lu, tudo bem? Vamos chegando, pessoal. Já vou colocar a Lu. Oi, Seninha. Lu. Olá, Lu. Tudo bem? Boa noite para todos, para todas, meninos e meninas que nos acompanham aqui. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bem-vindo, pessoal, a mais um Entre Luz. Minha Hoje cadeira nós está vamos... escorregando. Oi, marido, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema muito legal, que é o plantar, regar, né? Que é o cuidar e o colher. Isso aí, gente. Não é isso, Lu? Isso aí. Tá tudo Vamos bem? Tá todo curtir. mundo me ouvindo bem? Tudo tranquilo, Lu? Por aqui sim, tudo ótimo. Agora eu tenho uma internet power, então, tá? Quero só ver. Ok. Vou só me ajeitar aqui, que eu não tô me entendendo muito bem com a minha cadeira, gente. Só um minutinho, vou só me ajeitar aqui, pronto. Oi, Fábio. Vamos lá. Tudo bem? Muito bom te ter aqui, Fábio. Tá vendo, marido? O Fábio vem nas lives. Tá? Só que Quem não... é Fábio, posso saber? Fábio é amigo do meu marido. É o marido da Mônica, da arteira. Ah, ótimo. Que bom, que bom. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Todo mundo Primeiro quero dar chegando. boa noite a todos vocês, falando aqui diretamente de Roseiras, interior de São Paulo, cidade para onde me mudei, como vocês sabem. Então, estou aqui felizona. Depois mando mais fotos para vocês lá no Instagram, para vocês verem, tá bom? Lu, você. Eu, assim, do nada? Bom, então, Estou gente... falando de Goiânia. Eu estou falando de Goiânia, já estou falando de Goiânia há muito tempo, já está passando da hora de eu não falar mais de Goiânia. Pois Mas é, hein? Sabe por que eu tô falando isso? Porque me perguntaram, vocês nunca falam de onde vocês são. sim, Então, vamos falar de onde nós somos, de onde estamos, né? Aí a gente sim. fala. Bom, gente, estou em Goiânia. Esse bate-papo é maluco assim mesmo, mas no final a gente pega um jeito, então pode continuar aqui, não se assuste, ok? Exato. Vamos lá, Dô. Nós combinamos Vamos hoje lá. de falar desse plantar, desse cuidar e desse regar, que a gente às vezes recebe muitos pacientes ou orientandos que querem as coisas muito rápido, que quer tudo muito para ontem, muito para agora, e esquece de que todo trabalho ele é um processo e que esse processo ele precisa ser vivenciado, acolhido de uma forma sistêmica, e de uma forma sistêmica é acolher a parte boa e acolher a parte ruim também, né? Exato. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí pra gente sua opinião sobre isso, sua opinião sobre as pessoas que às vezes nos procuram, os psicólogos, ou pessoas mesmo que procuram a gente querendo muitas receitas prontas, o miojo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, Lu, isso foi uma surpresa quando eu comecei a fazer supervisão, a dar supervisão, né, a trabalhar como supervisora. Porque para mim foi uma surpresa no seguinte sentido. Eu, por ter muitos anos, mais de 20 anos de clínica, eu sempre enxerguei a psicoterapia, o processo, como um processo que é um passo a passo, passo de formiguinha, como dizia minha terapeuta, Maria Lúcia. E aos poucos a gente vai alcançando o objetivo e chegando no objetivo, né? Quando eu comecei a atuar como supervisora, eu levei um susto,
ao perceber os jovens terapeutas, principalmente, ou seja, os menos experientes, esperando respostas prontas, né? Então, quando o paciente fala tal coisa, o que tenho que responder? Quer dizer, se fosse assim, seria muito bacana, né? Ter um manual da psicoterapia, né? Então, a gente faria um manual para a pergunta A, resposta B. Para a pergunta C, resposta D. E não é assim, né, Lu? E aí eu acho muito interessante a gente trazer esse tema hoje pelo seguinte: tanto eu quanto você, que somos experientes pra caramba, né, na lida, no dia a dia da clínica, do consultório, do processo terapêutico dos pacientes, a gente pode ter uma atitude com os nossos supervisionandos e orientandos, no caso, de falarmos do futuro. A gente pode estar num lugar, né, em relação à carreira deles, que é um lugar do futuro. Então, eu costumo brincar com as minhas supervisionandas assim: eu sou você amanhã, né? Eu sou você daqui a 20 anos. Se tudo correr bem, você vai estar daqui a 20 anos atendendo. Ou daqui a 15 anos, ou daqui a 10, enfim, né? E aí, esse olhar do futuro que a gente consegue ter para quem está chegando agora é um olhar que vai falar muito sobre isso. Não existe receita pronta para nada. Nem para a maneira como você vai estruturar a sua clínica, nem para a maneira como você vai atender o seu paciente, e menos ainda em relação ao processo de psicoterapia de cada um deles. Concorda comigo, Lu? Fala um Concordo. pouquinho do ponto de vista do dinheiro. Tava Vamos aqui entender coçando. isso. Tava aqui Pois coçando. é. Porque é a mesma coisa, Lu. Primeiro, eu assustei na hora que você falou de tempos de clínica, porque minha ficha ainda não caiu, que eu tenho tempos de clínica, tá? Eu ainda olho esse rostinho aqui e eu acho que eu ainda tenho uns 24, tá? 24 anos, não 24 anos de tempo de clínica. Mas eu também. Eu tenho esse Eu problema dei uma assustada temporal aqui de sempre agora, achar viu? que eu tenho menos idade do que eu tenho de fato. Na hora que você falou assim, eu pensei, gente, já são anos demais de clínica, né? É, é. E Muitos, Lu, muitos. pensa, 25 anos de clínica, praticamente, eu faço 23 anos de clínica agora em agosto. É, é tempo demais atendendo pessoas, e eu nunca parei, quer dizer, eu nunca fiquei um tempo sem atender, eu atendi a vida toda, esse tempo todo eu tô atendendo. Então, imagina, quando eu me dei conta, agora que eu mudei, né? Que eu me dei conta, eu precisei pegar os arquivos, as fichas, na época da ficha, né? E tal, eu falei, gente, olha o tanto de gente que eu já atendi, é impressionante mesmo, né? E isso, claro, traz pra gente uma visão muito mais descolada em relação a esse processo, né? Então, isso que eu quis te mostrar, não quis falar da sua idade, tá, amiga? Mas eu assustei. Eu só queria deixar claro que eu assustei, tá? Ah, assuste, amor, faz Mas, parte. mas no financeiro também é a mesma coisa, Lu. Sim. E muita gente, e muitas pessoas não acreditam que é possível, entendeu? Que é possível começar, que é possível, por exemplo, eu fiz, eu vou falar da mesma coisa, do dinheiro e da prática clínica. Eu fiz 6 meses de psicoterapia e já acho que já resolvi. Eu juntei dinheiro 6 meses e não tô rico. Eu trabalhei 6 meses e não deu certo. E isso chega no meu consultório sempre, como se fosse muito difícil, sabe? Eu não tô falando que é fácil, é muito difícil mesmo. É muito difícil você chegar ao ponto que eu fechei minha agenda, eu não tenho agenda aberta. É muito difícil, não foi fácil, né? A gente está falando aqui de anos de prática, mas é, é possível. É divertido, tá, Lu? Ontem eu vi uma frase que falava assim: se as formigas trabalham tanto, como que eles vão a todos os piqueniques?
E na minha história, tanto com dinheiro como da psicologia, eu acho que eu trabalhei tanto e fui a inúmeros piqueniques, porque eu Sem sempre quis isso ser muito divertido na minha vida, sabe? dúvida. E eu falo muito para as pessoas que o processo do dinheiro também é saber fazer, juntar dinheiro, produzir dinheiro, organizar o dinheiro, fazendo isso ser divertido. Atender para mim era divertido. Não divertido que eu levava a brincadeira, mas divertido porque era bom para mim. Encerrar, abrir meu consultório, tá aqui agora para mim é difícil. Eu acordei 7h30 da manhã para meditar. Tudo isso é muito divertido, é muito prazeroso. É aquilo que eu escolhi. E aí eu acho que quando a gente acredita, e eu acredito muito, sabe, Lu? Eu acredito muito no processo terapêutico, eu acredito muito em mim enquanto terapeuta, eu acredito muito no meu dinheiro. Às vezes acredito até mais, né? Meu marido de vez em quando fala assim, peraí, o dinheiro é só um, não dá para fazer tudo aquilo que você quer fazer. Dá uma segurada, gata. Não dá. Mas quando a gente entende que é possível e que precisa... Oi, Dri! E que a gente precisa desenvolver o trabalho todos os dias. Mas principalmente, Lu, que terapeuta eu quero ser daqui 5 anos? Exato. O que eu quero estar fazendo? Como que eu quero estar fazendo? E para fazer isso, para chegar nesses 5 anos, o que eu tenho que fazer hoje? Exato. Vai. Acho que assim, né? Primeiro eu queria pedir para o pessoal que está assistindo, que está acompanhando a gente, compartilhe para que mais pessoas vejam e a gente atinja mais pessoas que podem se beneficiar desse papo aqui, porque esses papos do Entre Luz são sempre muito bons, né? Então, deixa eu falar uma coisa que você falou que eu acho muito importante, Lu, que é o seguinte. Claro que a gente não começou de onde a gente está. Não. Né? Então, se hoje a gente tem uma situação extremamente confortável, agenda fechada, lista de espera, eu determinei que eu vou atender 10 pacientes por semana, fora os supervisionando, fora os psicólogos, eu vou atender 10 pacientes por semana só. Não vou atender mais do que isso. Porque senão eu não tenho tempo de fazer as outras coisas, senão eu não consigo fazer todo o resto das coisas que eu quero fazer. Mas a gente não começou aqui. Não. Né? Então, quando a gente pensou nesse tema do plantar, colher, né, e semear, a gente precisa pensar que isso é um processo que acontece em tudo na nossa vida, que a gente, depois de um tempo, realmente está num lugar privilegiado, mas que a gente começou catando cavaco também. Né? A gente começou ralando, a gente começou fazendo um monte de coisas que hoje a gente pode se beneficiar de todo esse processo e não fazer mais. Né? Então a gente chega num ponto em que a gente pode fazer escolhas muito mais bacanas. E a questão da diversão, né, Lu, da gente sempre se divertir com o que a gente faz, eu acho que é a única estratégia que faz com que a gente chegue a tantos anos de trabalho, né? Por quê? Porque quando a gente não tem esse olhar, não tem esse sentimento pela clínica, né? E aí eu tô ampliando um pouco até, falando de clínica, falando dos cursos, falando dos grupos de estudo, dos trabalhos diversos que a gente faz, do Entre Luz, inclusive. Se a gente não se diverte, se não é bom, a gente não consegue fazer 20 anos de carreira. A gente não consegue fazer nem 5, nem 10. Né? Lu, E planejar, só para puxar o gancho do que você disse, planejar como eu quero estar em 5 anos. Você ter a noção de que você também vai catar cavaco nos primeiros anos. Pelo menos nos primeiros 2, 3. E depois você começa a se estruturar. Quando eu falo em catar cavaco, eu não estou falando de passar perrengue necessariamente, mas eu estou falando de você
Demorar um tempo até você achar o seu jeito, demorar um tempo até você escolher a sua abordagem, até você escolher a sua persona, quem você quer atender, que público você quer atingir. Você demora um tempo para chegar nessa maturidade, né? E é uma maturidade que vai mudando ao longo dos anos. Então, a cada 5 anos, a gente é outro terapeuta. Né, Lu? Você percebe isso? Percebo. Tem uma pergunta aqui, daqui a pouquinho eu respondo. Mas você sabe que você falou esse negócio dos 20 anos de atendimento? Uma vez eu perguntei, nossa, você está aposentando para uma pessoa? E aí ela falou assim comigo, graças a Deus. E eu falei, gente, eu não quero isso para mim. Eu não quero chegar aos 60 anos ou 65 e falar graças a Deus. Sabe? Eu quero que seja bom, eu quero que seja divertido. E outra coisa que você falou aí que fez muito sentido para mim, eu acho que a gente demora um tempo para aceitar o nosso jeito de ser terapeuta. Porque às vezes a gente fica muito mirando. Abaixa seu som só um pouquinho, Lu. Melhorou? Porque eu estava me ouvindo, eu acho que as pessoas também. Eu acho que a gente fica espelhando muito nos outros, principalmente nos nossos professores, né? E aí, quando a gente está lá sozinho no set terapêutico, a gente tem que criar o nosso jeito de ser terapeuta. O meu jeito, Luciana de Barros, o seu jeito, Luciana, de ser terapeuta, né? E aí, a partir do momento que a gente cria essa confiança, que a gente dá conta e toma posse, que esse é o meu jeito de fazer terapia, aí eu também acredito que as coisas fluem um pouquinho mais, que a gente abre espaço um pouquinho mais para ter novos clientes. Não abrir espaço, não é abrir espaço na agenda, mas abrir espaço no coração. Sabe aquela hora que você fala com você assim, pode vir que eu dou conta? Então, eu acho que quando a gente consegue tomar posse de quem a gente o campo fica aberto tanto para o dinheiro quanto para os pacientes. Agora, deixa eu só responder essa pergunta aqui, que cara ruim. Vai lá. Lu, quer responder ou você quer que eu respondo? Para ser terapeuta, pode responder, que tem uma outra ali que eu respondo. Que eu não sei como faz isso que você fez, hein? É porque ela perguntou direto no ponto de interrogação. Ah, tá. Ai, eu esqueci quem foi que perguntou. Alessandra, deixa eu te explicar. Para você fazer psicoterapia, o psicólogo, né, fazer os atendimentos com a psicologia, você tem que ser formado em psicologia. Agora, você pode ser terapeuta holístico, você pode trabalhar com reiki, com theta healer, com as outras técnicas, você pode trabalhar, mas isso não é psicologia. Para fazer e exercer a profissão de psicólogo, você tem que fazer toda a graduação aí em psicologia. Mas você pode trabalhar com as outras terapias holísticas, ok? Que são inúmeras aí que você pode trabalhar. Mas isso não é um exercício da psicologia, tá bom? Respondi? Claro que ser psicólogo é mais legal. Mas que a aí gente defende. só estou sendo tendenciosa mesmo, tá, Alessandra? É só uma brincadeira com você. Deixa eu falar uma coisa aqui, que a Fernanda tá dizendo assim, por que é tão difícil a gente achar esse caminho com a persona definida? É isso mesmo, né? Deixa eu ver se eu li direito. Isso. Com persona definido. Vamos lá. Fernanda, eu não acho que seja difícil achar esse caminho, tá? Me diz aí se você concorda ou não, enfim. Se você puder escrever na interrogação é melhor, que daí a gente consegue compartilhar aqui com todo mundo, tá bom? Mas é assim, ó, no começo da clínica, gente, o que é o ideal, tá? Então vou fazer uma receitinha aqui do que seria o maravilhoso mundo do psicólogo clínico. Você faz a sua graduação, você escolhe uma abordagem e você, pelo amor de Deus, se especialize nesta abordagem, tá? Especializar e frequentar o curso, ir para a escola. Isso vai somar mais 4 anos de formação,
tá bom? Então, sim, é importante. Por que que é importante? Porque estudar em casa só com livro, sem ter um mentor, um tutor para te formar, te deixa um psicólogo muito raso. E aí você não consegue ter noção do manejo clínico como você deve naquela abordagem que você escolheu. Então, sim, é importante continuar estudando após a graduação, tá? Fazer terapia é fundamental, fazer supervisão também nos primeiros anos. E aí você vai se sentir madura o suficiente, Fernanda, para atender as várias idades, os vários perfis, as várias possibilidades de atendimento clínico, até você se sentir mais à vontade com uma delas. Então, no começo, eu atendia criança, eu atendi muito pouco, acho que eu atendi umas 2, 3 crianças só, pouquíssimos adolescentes também, até que eu descobri que eu tinha jeito com adulto. E aí não adianta a gente se especializar ou achar que a gente também se especializa em tudo, né? Criança, adulto, casal, orientação de pais, adolescentes, orientação de carreira, drogadição, não tem como, a nossa mente não consegue. Então, ou você se especializa em uma, 2 ou 3 possibilidades, ou você não vai conseguir se especializar em tudo. E aí isso vai deixar você um psicólogo raso, percebe? Porque você não tem aquela pegada do aprofundamento naquele assunto, né? Então, ser especialista é importante, é uma coisa bacana. Principalmente para quem tem essa noção a longo prazo da carreira, né? Então, na verdade, escolher o público que você vai atender não é difícil, assim como escolher o assunto que você quer atender, né? Esse também é um ponto importante. A Luciana é especialista em dinheiro. Ela podia ser especialista em ansiedade, ela podia ser especialista em drogadição, ela podia ser especialista em, sei lá, em transição de carreira, mas ela é especialista em dinheiro, ou seja, ela dedicou boa parte do tempo dela de estudo com um olhar voltado para a questão financeira. Então, isso faz com que ela se destaque, né? Assim como eu sou especialista em adulto e casal, a mesma coisa. Pode falar. Vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Você foi para um lado e agora eu vou ir para o outro. Tá. Por 2 motivos, e eu vou explicar. Por que é difícil? Aí eu vou concordar com você, foi a Fernanda, né? Que disse que é difícil. Porque nós, psicólogos, somos extremamente perfeccionistas. A gente acha que dá conta de tudo. E aí isso faz com que, quando eu tenho que abrir mão, que é o convite que a Luciana está fazendo, esse abrir mão faz eu entrar em contato com o meu lado, assim, foda, e que eu não queria, eu queria dar conta de tudo. O psicólogo adora dar conta da família dos outros, do relacionamento dos outros. Então, abrir mão disso é muito difícil para a gente, não é difícil. Foi difícil para a Lu, foi difícil para mim, foi difícil para todo mundo, porque o psicólogo adora ser o dono da verdade. Então, aí isso é o nosso processo terapêutico que a gente tem que trazer aqui. E toda tomada de decisão, ela é difícil mesmo. Quando eu escolhi dinheiro, eu passei muitos anos escolhendo psicologia infantil, Lu. Muitos anos eu pensei, mas será? Não dá tempo de voltar? Porque a tomada de decisão é o que eu falei na semana passada. A tomada de decisão ela é feita hoje para algo que eu vou fazer no futuro. Então, toda tomada de decisão ela é difícil mesmo. Então, a minha sugestão é que você acolha esse lado seu, acolha a sua decisão, porque durante um tempo você vai perguntar para você por diversas vezes se você tomou a decisão certa.
Eu ainda questiono, eu não me vejo não sendo psicóloga do dinheiro, sabe, Lu? Mas eu ainda penso assim, mas será eu era tão boa, eu era boa com Todd? Ninguém acredita nisso. Mas eu era boa, boa mesmo. E até hoje eu penso, mas eu não deveria ter ido para esse lado, né? Mesmo eu não vendo eu fazendo outra coisa. Acreditar na sua tomada de decisão, viu, Fernanda? E fazer tudo isso que a Luciana falou. O processo de supervisão, você estudou em outro país, mas você vai ver que é muito mais fácil fazer o trabalho terapêutico quando a gente tem um bom supervisor em cima da gente, ampliando a nossa visão. É muito mais fácil, gente, é um atalho que a gente toma quando a gente pega uma pessoa que já estudou há mais tempo do que a gente. Quando a gente encontra esse supervisor, é muito bom. E o processo terapêutico, porque nós psicólogos somos extremamente vaidosos. E aí a gente precisa estar em terapia para olhar essa vaidade. Afinal, né, gente, a gente não olha a ponta do nosso nariz, a gente só olha a ponta do nariz do outro. Então, o processo terapêutico é necessário. A Laura escreveu aqui, sofro muito com isso. Laura, explica melhor com o que você sofre para a gente poder te ajudar, querida, tá bom? Gente, deixa eu falar uma coisa. Isso que a Luciana falou sobre supervisão, né? Supervisão é uma coisa que é um pouco complexa no começo, porque muitos psicólogos, muitos jovens terapeutas, acham que só faz supervisão depois de um tempo, só faz supervisão não sei o quê, inventa 1000 histórias por conta da supervisão. Mas a supervisão é o seguinte, é a única maneira que tem de você ficar confiante no seu atendimento e a única maneira que tem de você realmente pegar atalhos em relação a essa confiança. Por quê? Se for uma supervisão em grupo, por exemplo, claro que eu estou me referindo aqui aos bons supervisores, não é mesmo? Tipo eu e a Luciana, assim, que somos excelentes supervisoras. Mas se você pega um bom supervisor, o que acontece? Você vai compartilhar com ele o seu caso, o caso do seu paciente, e ele vai te mostrar a maneira como você, com o seu jeito, pode melhorar esse atendimento. Ele vai te explicar sobre o manejo clínico desse caso, dessa situação que você está vivendo com o seu paciente. Ou seja, você corta caminho de verdade. Num processo em que, se você não faz supervisão, você vai ficar fazendo o jogo de tentativa e erro com o seu paciente. E muitas vezes esse jogo demora um tempão para acabar, se é que acaba. E aí eu vou puxar um gancho que não é parte do nosso tema, mas que acaba sendo interligado ao tema, que é assim. O que é um bom supervisor? Né? Como é que você sabe que você tem um bom supervisor? Eu vou falar o que eu acho e aí, Lu, você depois pega o gancho. Se precisar, a gente faz um entre Lu sobre isso, tá bom? Mas eu acho que principalmente o mais importante de um bom supervisor é uma pessoa que não vai julgar o seu trabalho, né? É uma pessoa que vai respeitar o seu limite, a sua dificuldade, o problema pelo qual você está passando na relação com o seu paciente, e ela vai te ensinar como resolver. Ela não vai resolver por você, né? Por que eu tô falando isso e tô sendo tão enfática nisso? Porque eu vira e mexe, eu recebo supervisionandos dizendo para mim assim, mas o meu supervisor, eu nem contava para ele da minha dificuldade, porque ele me julgava, eu ficava me sentindo mal, eu ficava me sentindo péssima. E isso é um absurdo, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? Mas eu trabalhei numa clínica social durante 5 anos. Quando formei, a gente passa esses perrengues da vida. E lá eu era obrigada a fazer supervisão com a dona da clínica. E era toda sexta-feira. Gente, as minhas primeiras sexta-feiras, depois que eu saí dessa clínica, eu pensava assim, o mundo existe. Porque era desse jeito, Lu. Eu só contava os meus cases de sucesso.
que aí não tinha intervenção nenhuma. E aí eu Mas, tinha que pagar por fora uma outra supervisão com alguém pra fazer. que eu contar os meus erros. Então, mas aí então isso não chama supervisão, né? Isso chama julgamento. Mas eu era obrigada a fazer porque eu trabalhava na clínica. Sim, tudo bem. É o que eu chamo de catar cavaco, né, Lu? A gente cata cavaco nessas situações no começo do nosso consultório. Mas, gente, olha só. A supervisão, ela serve para supervisionar o seu atendimento, não é mesmo? Então, se o seu supervisor te julga, se o seu supervisor te olha torto quando você fala uma coisa que você acha que está errada, entre aspas, porque às vezes também nem está errada. Se você não se sente à vontade para contar para o seu supervisor algo que aconteceu no seu atendimento com o seu próprio paciente, vamos lembrar disso, né? Porque também tem supervisor que se apropria do caso como se fosse dele. Incrível isso. Você está fazendo supervisão com a pessoa errada. Tá? Sinto muito te informar, mas você está gastando seu dinheiro à toa e você está fazendo supervisão com a pessoa errada. Então, isso é um ponto muito importante, né? Porque se eu vou lá justamente para ser supervisionada, isso pressupõe sim que eu leve os meus enganos, os meus equívocos, as coisas que eu tenho, com as quais eu tenho mais dificuldade. Se não fosse assim, se eu só tivesse que levar os cases de sucesso, eu não chamaria supervisão, né, minha gente? Então, vamos ter esse critério, esse bom senso, tá? Porque aí vocês também precisam ficar atentas nisso. Assim, a mesma coisa vai valer para os terapeutas, não é mesmo? Espera aí, deixa eu só te perguntar. Fernanda, você fez faculdade aonde? Porque aí ela está contando aqui que ela já saiu especialista em dependência química, porque ela saiu da faculdade com essa especialidade. Eu sei que na Itália também faz todo esse processo, tá, Fernanda? Mas aqui no Brasil não é assim. Você falou, a gente sai da faculdade habilitada. Eu vou te falar pelo meu sair da faculdade. Foi na França. O meu sair da faculdade foi... Eu não tinha noção nenhuma de quantos pacientes se atende no dia. Eu não tinha noção de quanto cobrar. Eu não sabia o que era um contrato terapêutico. Eu tô falando de mim, tá, Fernanda? Não tô falando de ninguém aqui, da não. Sua formação, Da minha formação. Eu não sabia o que era um contrato terapêutico. Eu me lembro que me perguntaram assim, quantos pacientes você quer atender no dia? E eu não sabia responder essa pergunta. Me perguntaram quanto que eu ia cobrar e eu fiz aquilo que a gente conversou primeiro entre luz. Quanto que você quer me pagar para eu trabalhar para você, né? Então, aqui no Brasil não tem essa noção. E a gente sai da faculdade com pouco manejo clínico, tá? Não são todos os psicólogos que fazem estágio no centro clínico. Alguns vão para outros lugares e a maioria dos estágios é em observação e não em atendimento clínico, né? Então, não é essa a nossa realidade. Então, aqui a gente faz a graduação e aí depois a gente vai fazendo. O meu caminho foi a graduação, a supervisão e os atendimentos. Depois que eu fui fazer algumas pós-graduações e o mestrado. Então, esse foi o meu caminho. Alguém aqui foi igual ao meu ou... Eu nunca vi uma faculdade, por exemplo, ensinar como que cobra o paciente. Não, isso não tem ainda. Nunca vi. Não isso vi. Ainda não tem. Vai ter em breve, mas ainda não tem. Deixa eu só colocar uma coisa aqui em relação ao que a Fernanda disse. Fernanda, se você já saiu especialista em dependência química, eu não entendi, então, a sua fala. Talvez eu tenha entendido errado. A sua fala sobre ser difícil achar a persona, o nicho e tal, né? É importante a gente colocar aqui, gente, o seguinte. A gente está fazendo uma live aberta para psicólogos em geral. Este termo nicho, persona e tal, ele se refere ao marketing para psicólogos. Então, é importante a gente diferenciar isso para a gente não deixar todo mundo desesperado
achando que é fundamental achar a pessoa no nicho, não sei o que, brará. Isso são termos que vão se referir à maneira como a gente divulga o nosso serviço, que é um outro assunto para uma outra live, para um outro dia. O que eu estou dizendo aqui é que nós temos que ter, com o passar dos anos, nós vamos filtrando a nossa capacidade de afinidade com determinado público que a gente vai atender. E que este público pode ser chamado de persona, sim. Mas vamos com calma para não misturarmos os assuntos, senão vai virar o samba do crioulo doido aqui, e não é essa ideia, tá? Se vocês Você votarem... tá falando da França ou do Brasil, Fernanda? Só pra gente ter uma noção aqui. Você já tá aqui no Brasil? E é por isso Só que a uma gente coisa tá... que eu queria... Pode falar. Fala. Não, fala, responde da É porque eu tô Fernanda. acompanhando nos comentários. É por isso que a gente tá falando. Aqui no Brasil é igualzinho a Tereza falou também, que ela saiu de uma forma solta no mundo aí, né? Simplesmente abriram a porta para ela e falou tchau. Então aqui no Brasil é desse jeito, tá? Eu sei porque eu queria fazer formação na Itália, eu sei que na Itália é diferente. Vou colocar algumas perguntas aí, né? A Noemi tá falando como ir à terapia e mentir, que é a questão da supervisão, que a gente vai lá e mente pro supervisor. Deixa eu ver. Só leva os cases de sucesso. Gente, eu se só vocês levar os cases de sucesso. Se vocês fizerem uma super votação, a gente pode falar disso na próxima live, no próximo Entre Luz, tá bom? A gente vai falar só de supervisão, tá? Fernanda. Lu, deixa eu fazer uma ligeira propaganda aqui. Pode. Posso? Pode. Vou fazer um grupo de estudos que vou abrir essa semana para as inscrições sobre o livro Sobrevivência Emocional, da Rosa Cuquier. Vai ser um grupo de estudo muito bacana, 8 encontros, totalmente voltado para a clínica, claro, que é o meu nicho. E depois eu vou divulgar o link. Gostaria muito de ter vocês comigo, tá bom? Só isso. Deem um like, curtam, marquem o sininho e compartilhem. Fê, podemos falar queridos? do marketing, então, na semana que vem, para não misturar uma coisa com a outra? Porque o que a gente está falando do aqui... marketing ou da supervisão? Não, a Fernanda quer que fala de marketing. Tá, mas Fernanda, só me localiza uma coisa. Você atua na França ou você atua no Brasil? Eu já respondi. Só para a gente saber direitinho qual que é a sua expectativa, né? Ela tá na França. Ela tá na França? Tá, beleza. Então a gente vai fazer uma live com... A Mônica tá chorando de rir da gente aqui. Quem? Gente, é sempre assim, mas dá certo, acredita. Isso daqui dá certo. Tá? A ideia é essa. O Entre Luz é justamente uma conversa de amigas com as psicólogas e psicólogos. Então é assim que é, gente. É desse jeito que funciona. Você não enxerga qual livro que é? Vou passar o link. Fique atento esta semana no meu Instagram. Surpresa! Ai, cara de pau! Eu sou, lógico. Gente, deixa eu contar, porque hoje a nossa live, vamos voltar para o tema da nossa live, que é o plantar, regar e colher. Aí eu queria contar, assim, algumas coisas minhas. Gente, Weber, obrigada, Weber, valeu. Que às vezes também para o paciente é difícil, sabe, Lu? Esperar o tempo da terapia. E aí, às vezes, isso até incomoda a gente. Mas eu queria contar um case de sucesso. Por favor. Pode contar? Eu tenho uma paciente muito especial. Ela é minha paciente há um tempão. E ela rejeita o pai. Ela nega a existência do pai. Ela troca o pai, ela inverte. Ela coloca outra pessoa no lugar do pai dela, sabe? E aí a gente vem fazendo um trabalho. A gente já vem fazendo um trabalho
há um tempo. E, tipo assim, ela nunca aceitou que esse pai existisse. E a gente já faz um processo terapêutico já tem um tempão. E todo primeiro domingo do mês a gente faz uma meditação, Lu, aqui no meu Instagram, ao vivo e a cores. E hoje ela conseguiu trazer o pai dela para meditação. E foi super bacana, porque isso foi muito inédito. Ela nunca tinha conseguido trazer esse pai para o processo, para a vida dela. E a meditação aconteceu 7h30 da manhã. E quando foi 11 horas, aí termina a meditação, ela entrou, eu te pergunto, quem quer entrar para contar como que foi e tal. E aí ela entrou para contar que hoje ela tinha conseguido colocar o pai dela no lugar, né? E aí 11 horas eu acordo com o telefonema dela, me contando que o pai dela ligou para ela. Olha Depois só. de 10 anos, o pai dela ligou para ela. Olha como que é lindo um processo terapêutico. Olha como que a gente precisa plantar, cuidar, regar. E o quanto é possível colher. O quanto esse pai deve ter colhido hoje. O quanto ela deve ter colhido hoje. E eu tô aqui em prantos, né? Desesperada aqui agora contando isso. Porque foi muito lindo, foi maravilhoso. E isso faz a gente acreditar muito mais no processo terapêutico da gente, assim, daquilo que a gente faz. E aí faz eu pensar que há 5 anos atrás, provavelmente eu devo ter olhado para mim e falado, nossa, gente, eu quero ser uma terapeuta que faz isso. E poder fazer isso hoje é muito lindo, sabe? Muito lindo. Exatamente, é isso, Lu. Eu posso contar um case de sucesso também de uma supervisionanda minha, que é uma psicóloga lá do interior, perto de Goiânia. E ela chegou com uma baixa estima enquanto terapeuta por conta de uma supervisora que era um pouco complicada nesse sentido, que colocava muito ela para baixo, que via muitos defeitos onde eu de verdade não consegui ver. Então, eu fiz todo o trabalho de resgate desse papel de terapeuta no sentido de mostrar para ela as possibilidades, porque, gente, essa live aqui hoje, ela começou com a ideia de que não tem receita pronta, né? Tem a receita que a gente vai fazer. E quando essa supervisionanda chegou, ela estava realmente assim, como ela falou, olha, você é a última possibilidade antes de eu desistir de ser psicóloga, porque eu acho que eu não levo jeito para isso. E aí a gente foi avaliando o caso em questão que ela estava trazendo, que era um paciente específico, que ela quis falar deste caso, enfim. E aí eu consegui ajudá-la a enxergar o jeito dela de ser terapeuta, a encontrar dentro dela o papel de terapeuta, que não tem muito a ver com o self, a definição de self, mas tem a ver com a maneira como a gente se sente durante o atendimento, ali na hora. E foi um processo também que me emociona profundamente, porque quando a gente encerrou, eu geralmente faço uma jornada, digamos assim, de 8 encontros. E aí, quando a gente encerrou essa primeira etapa, ela falou assim para mim: nossa, agora eu tenho certeza que a escolha que eu fiz foi a escolha acertada. Né? Agora eu tenho certeza que eu posso sim ser terapeuta, ser psicóloga, né? E isso realmente faz a gente ficar emocionada, né, Lu? Isso realmente faz a gente olhar e falar, putz, valeu a pena catar cavaco, né? Valeu a pena a gente aprender isso, né? E esse aprendizado, ele se dá também muito na prática, na lida. Ele não é só na teoria. Quer dizer, se você não tem o feeling de chamar sua paciente para meditar, de envolvê-la no processo da meditação e tudo mais, você podia ter comido bola e deixado passar, né? E trabalhar isso na supervisão é que é o precioso, né, Lu? Entender que é plantar, esperar para poder colher. E essa colheita ela não vai acontecer mês que vem. Ela não vai acontecer depois de um ano, muitas vezes. Às vezes ela leva mais tempo.
Mas, sem dúvida nenhuma, o fruto, a recompensa, né, que a gente tem é o que faz o nosso olho ficar assim, né, Lu? É o que faz a gente ficar com essa cara de emoção aqui. Por isso que tem que ser divertido, gente. Por isso que ser psicólogo tem que ser divertido. A gente tem que amar o que a gente faz, né? Porque se a gente não amar o que a gente faz, vai dar ruim. Realmente vai dar ruim. Ah, É isso tô aí. emocionada de novo. Semana passada eu já fiquei emocionada. Assim tá que tá, né? Obrigada pelo carinho, Weber. Obrigada, Mônica, pelo carinho. Isso aí, Adriana. Conectar pessoas e transformar vida. Rô, eu também te amo muito, muito obrigada pelo presente que você nos deu hoje. Bom, gente, novidades. A grande novidade, né? Que já está quase caminhando para o fim. Ah, tem perguntas. Rogéria, obrigada. Nós Tô somos adorando mesmo. vocês mandarem perguntas aqui. A Mari é entrar em contato com as nossas emoções. E engraçado a Noemi falar isso, porque quando a gente forma aqui no Brasil, quando a gente forma aqui no Brasil, eu pelo menos fui muito treinada a congelar as minhas emoções, a guardar as minhas Sim. emoções. Gente, eu me lembro da aula que minha professora falava: vocês não podem chorar no atendimento terapêutico. E eu sou pisciana, com lua em peixes, sol em peixes, e ascendente em câncer. Tá? Para quem entende isso, eu sou a chorona em pessoa. E então isso para mim era muito difícil. Eu tinha que matar metade do terapeuta que habitava em mim. Então, Pois é. É isso, o terapeuta que mora em você, né? É isso aí que a gente faz. É isso aí que tanto eu quanto a Luciana, e por isso que a gente se deu super bem nesse Entre Luz, a gente tem esse olhar para o psicólogo, né? E é nesse olhar que a gente faz o Entre Luz aqui com vocês. é muito bacana a Noemi falar isso, de entrar em contato com as nossas emoções. Quanto eu cresci, Lu, quando eu trouxe as minhas emoções para o processo terapêutico. Primeiro, depois que eu conheci a ressonância da sistêmica, porque até então eu não usava. E quando eu conheci Moniel Caim, e ele falava: use a ressonância a seu favor. E aí eu acho que eu cresci enquanto terapeuta o dia que eu trouxe essas emoções para o processo terapêutico. Exatamente. Sem isso não funciona, né? Rogéria, me manda um oi de novo lá, que eu te mando todas as informações que você quiser, que eu esqueci. Eu tô ainda aqui, ó, gente, lembra, né? Tô me ajeitando aqui. Então me manda outro oi lá, por favor, que daqui daí eu não vou esquecer, eu vou olhar, tá bom? Gente, ó. Peraí, eu vou falar. Ora, você fala demais. Então vai, então fala que senão falo eu. Acaba nosso tempo e a gente não fala. A Rogéria tá perguntando o mapa, porque a Luciana Lopes é astróloga, gente. Ela não fala isso. Para quem ainda não soube, sou astróloga. Vou deixar aqui a minha página de astrologia para quem gosta desse assunto. Tá bom? Vai, Lu, fala aí que eu tô pondo aqui. Seguinte, nós vamos mandar, eu acho que a Luciana manda toda segunda-feira, pro fim da tarde, a nossa tarefinha, a nossa dinâmica, o nosso exercício pro e-mail de vocês. Então, quem ainda não me mandou um e-mail, me manda um direct, ou manda um direct pra Lu, colocando um e-mail. Gente, deixa eu só falar uma coisa. Meu filho veio assistir. Olha, gente, se eu dou conta. Esse amo aqui é pra mim, né? É lógico. Ele me ama já. Já é seu amigo. Vai, desculpa. Ó, desculpa. A gente vai mandar a trafinha. Quem não me mandou o e-mail, se você não recebeu das 2 últimas semanas, façam, gente. Façam com vocês e aplique essa tarefinha com os pacientes de vocês. Óbvio, Lu. Porque é bom, porque é terapêutico, porque faz crescer. E se vocês quiserem compartilhar com a gente vai ficar muito feliz. Mas a boa notícia é que o Entre Luz já está no ar no YouTube. Tem lá os outros Entre Luz, a gente está colocando lá aos poucos.
Mas essa semana já vai ter videozinho nosso, que não é das lives, lá no nosso canal, que chama Entre Luz. Vai ter No YouTube. No YouTube. Vai ter coisinhas nossas. Nós vamos fazer algumas palestras e algumas coisas lá dentro e não aqui. Mas todo domingo, se Luciana Lopes não faltar, estaremos aqui no Entre Luz. Aí eu tô adorando, gente, vocês podiam mandar sempre esses trenzinhos aqui, ó. Deixa eu falar uma coisinha rapidamente aqui, ó, pessoal, fiquem ligadas porque vai ter aula, vai ter curso, vai ter palestra, vai ter mini vídeo, vai ter um monte de coisa bacana. Então vocês fiquem ligadas, tá bom? Porque não vai ser só live. Então as lives devem continuar, provavelmente a gente tem que mudar o dia mesmo ou mudar o horário. Mas as lives ficam salvas e agora vão ficar salvas lá no YouTube. Então, vocês não se preocupem, quem não puder acompanhar, enfim. Mas o que é legal? Vocês acompanharem as nossas divulgações, porque a gente vai agitar esse YouTube aí também, tá bom? Além do meu e além do da Lu, a gente tem o Entre Luz também. Então, vocês fiquem atentos aí. Né, Lu? Adorei, olha aqui, ó, a Noêmia disse, eu tinha essa ideia da neutralidade terapêutica dentro da visão psicanalista, eu também fui psicanalista, mas depois que ela esteve na Itália, aí corta, mas é contando de uma imersão médica. E tão bacana ver que ela estudou na Itália, eu também quero ir embora, vi o marido para a Itália, estudar lá um pouco, fui o ano passado, mas eu quero voltar. E eu acho isso, que depois que a gente traz as emoções, a gente cresce enquanto terapeuta. Com certeza. Lu, gente, pergunta, fez sentido a live hoje para vocês? É sempre um bate-papo. E a gente gosta muito, faz muito sentido pra gente. Então, eu gostaria de saber se fez sentido para vocês, se tá ok. Eu acho que depois vocês entrem lá no IGTV da Lu, que essa semana vai estar lá no dela. Compartilhem, marquem os amigos, né, gente? Por favor, ajudem a gente a divulgar esse trabalho, porque é um trabalho bem legal. Só que ele tem que ter audiência, tem que ter gente vendo, né? Para fazer sentido, porque senão a gente perde o sentido de fazer o Entre Luz. Então, ajudem a gente com essa divulgação, tá bom? A médica disse que chorava com alguns casos e aí eu conheci a Sistêmica e me libertei. Porque Sistêmica é vida, gente. Respondido. Gente, quem não conhece... se você não conhece Moniel Caim, conheça. Inclusive, ele vai estar no Brasil o ano que vem, viu, gente? No Congresso de Terapia de Família. Vão no Congresso. Lu, isso aí. Quem não conhece o psicodrama, só puxando aqui para o meu lado a sardinha, porque a gente tem dessas. Psicodrama, aliás, estamos no relançamento de um curso de introdução ao psicodrama. Corram lá na minha página que vocês vão ver as informações, tá bom? É isso. Psicodrama e sistêmica, as melhores abordagens que há na psicologia. Sistêmica é vida. Gente, vamos acabar logo porque tá piorando o nível aqui. Amanhã às 21 horas eu vou fazer uma live de um assunto muito importante, então eu queria divulgar aqui, que é sobre... eu convidei uma advogada para falar sobre regime de bens. Por quê, gente? Sensacional esse tema, não percam. A cartinha não tá Corre, Lu. Gente, sério, porque muita gente não... Que horas vai ser, Lu? 21. Eu vou até anotar de novo, que eu já anotei, mas vou anotar de novo, porque esse assunto interessa. Você que é psicólogo clínico, é fundamental você saber sobre isso. E se você atende casal também, é fundamental saber disso, porque sempre vai aparecer essa questão no consultório, tá bom? Tá. A cartinha de hoje, justo hoje que a gente está abrindo o nosso YouTube. Liberdade é quando a gente brinca de mocinho e bandido. E quando cansa de ser um, finge que é o outro. Liberdade é quando a gente sabe que não é nenhum deles. E sabe que é só uma criança brincando. Experimente brincar de ser alguém diferente.
Essa é a nossa cartinha de hoje. Liberdade. Daqui uns Melhor dias... mensagem que essa não haveria, né? Não, mas é sempre do dia, né? Daqui uns dias teremos baralho novo, o YouTube tá aí. Gente, Tô esperando meus baralhos, tá, meninas dos baralhos? Só pra avisar, ainda não recebi nenhum, tá? Quem precisar do meu endereço é só me chamar no DM e me pedir que eu mando, tá bom? Tô aqui, ó, sem baralho, sem eira nem beira, entendeu? Tô aqui, vamos lá, né? Vamos aí. gente, que na nossa semana a gente possa ficar entre luz. Isso Encerramos aí. por aqui e até essa semana. Um beijo enorme para vocês. Muito obrigada. E vão lá no YouTube, tá? Se inscrevam, marquem o sininho. Tchau, tchau, Beijo. gente. Até Tchau. semana que vem.